No site sinônimos.com.br encontramos 26 sinônimos para a palavra ciúme, com 4 sentidos desta palavra. Um dos sentidos é a palavra inveja, que quer dizer emulação, controle, despeito, disputa, dor de cotovelo, egoísmo, rivalidade. E também a palavra receio, que quer dizer inquietude, medo, desconfiança, suspeita. Encontramos também a palavra cuidado, que quer dizer apego, estima e zelo. E por fim, a palavra paranoia, para definir como sendo uma das características da palavra ou do sentimento chamado ciúme, que quer dizer aflição, agonia, angústia, ansiedade, loucura, pesar, ressentimento, sofrimento. E neste conceito, dentro do Espiritismo, vamos comentar com vocês alguma coisa a respeito da inveja e do ciúme. É o que veremos a seguir. Oi pessoal, estamos começando o nosso programa Espiritismo via Web. Hoje eu queria falar do tema a inveja e o ciúme. É importante nós esclarecermos que todo pensamento ele vai ser carregado de sentimentos. E a nossa mente ela é a responsável pela direção que nós damos às nossas palavras, aos nossos atos, à nossa forma de encarar a vida, de encarar os problemas, de encarar as pessoas que convivem conosco. Então, é verdade que a gente às vezes perde o controle sobre as nossas palavras, sobre os nossos atos, mas é uma questão de mente. É uma questão de nós sabermos trabalhar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e dar direção positiva a eles. Então, assim, nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na pergunta 973, onde os Espíritos vão falar conosco a respeito da inveja e do ciúme. A pergunta diz: assim como muitas vezes é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? E nós vamos aqui resumir a resposta, mas convidar para folhear o Livro dos Espíritos e ler a resposta que está lá. Segundo os Espíritos, os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. O orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja e o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, diz os Espíritos, exclamando, a inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Eu queria contar para vocês aqui a história que a maioria de nós conhecemos, mas é bom a gente contar de novo, porque também eu não estou lembrando de outra. A história da cobra que perseguia o vagalume. A pessoa que contou a parábola, né, diz que certa vez o vagalume vivia em um brejo e era perseguido pela cobra. Onde ele ia, onde ele voava, a cobra tentava pegá-lo. Um dia ele perdeu a paciência, colocou-se numa posição de defesa em local mais alto e perguntou para a cobra: eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu não vou servir de alimento para você, não faz parte do seu gosto, do seu paladar.
Então por que você me persegue tanto? E a cobra olhou assim para ele, com aqueles olhos de cobra, e falou o seguinte: é porque você brilha muito. Essa sua luz me perturba, está me perturbando. Então muita gente persegue o outro porque o outro brilha mais, ou seja, sobressai. E às vezes a pessoa tem inveja do outro e ela nem tem aquela profissão, nem faz parte daquele grupo de pessoas que trabalham naquela área, no caso da inveja em relação à profissão. Às vezes a pessoa nem faz parte do seu grupo familiar, não vai ser concorrente dela. Às vezes a pessoa não vai ser concorrente dela na área em que ela está ou entre as pessoas que ela está. Eu vejo pessoas sentirem inveja de atores, de cantores, de pessoas bem-sucedidas, de empresários. Então, tudo uma questão, eu acredito, de posição mental de alguém que não se sente bem com o sucesso do outro. Mas tem explicação isso aí. Desde quando a humanidade veio se formando, desde a época primitiva, os seres se defendiam de todas as formas. As pessoas ajuntavam o alimento em sua caverna, porque no inverno a questão era dura, era difícil, e eles precisavam se alimentar no inverno. Então, muitas vezes se furtava a comida do outro para poder guardar para si. E como o tempo foi passando, o ser humano melhorou, evoluiu intelectualmente, mas muitos dos seus problemas de convivência, ou problemas de adequação ao ambiente de convivência, prosseguiu. E algumas pessoas trazem em si aquela vontade de guardar para si, com medo de mais para frente faltar. Então, nesse sentido, as pessoas cobiçam as coisas dos outros. Quando eu digo as pessoas, não é, eu estou falando de vocês, eu estou falando de mim, eu estou falando da humanidade em geral, que há pessoas que cobiçam aquilo que é do outro, cobiçam aquilo que não é para elas. E aí elas se sentem, às vezes, autorizadas, inclusive, não só a praguejar, né, contra o outro, porque o outro tem, mas a sentir desejo de ter aquilo que o outro tem. Uma coisa também que a gente precisa entender, gente, é que os nossos olhos, às vezes, eles servem de projetor, para projetar a energia que nós carregamos na nossa mente. Então, uma pessoa invejosa, por exemplo, ela vai ver aí um pé de pimenta bem viçoso, não é que ela vai desejar aquela planta para ela, é uma coisa instintiva. Ela vai jogar a energia dela, que é descontrolada, naquela planta e a planta vai morrer. Então existe exemplo, pessoas já me disseram, de pessoas que não podem chegar perto de um local onde tem animais, de uma gaiola onde tem um passarinho, que ela automaticamente ela deseja, sem estar no consciente dela, isso é no subconsciente, e ela consegue tirar inclusive a vida dos animaizinhos. As crianças ficam eles falam quebrante, né? Tudo pela questão desse afã da pessoa querer ter aquilo que não é dela. Mas é uma questão que nós temos que resolver através de um trabalho de conscientização. Às vezes a gente sabe que tem um problema, mas não consegue resolver o problema. Então, é importante, por exemplo, no trabalho de passe, no centro espírita, a gente consegue controlar essas situações e melhorar a nossa projeção mental, controlar, para que somente ternura, paz, amor, carinho possam ser projetados contra o outro ser vivo. Então as expressões inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, essas expressões elas são reais. Então há pessoas sim que passam por essa situação.
Mas eu queria também, além de passar por esses traços aí dos efeitos da inveja de forma mais leve, mas a inveja também, e principalmente o ciúme, eles podem ter algo ainda muito mais profundo, pode atingir com maior profundidade o outro semelhante. Então nós vemos pessoas arquitetarem planos, arquitetarem meios para se conseguir obter aquilo que é do outro, cobiçando aquilo que é do outro, por causa da inveja. E vemos pessoas terem ciúme das outras pessoas como se a outra pessoa fosse propriedade e não um ser amado. Porque o ser que a gente ama, a gente quer a felicidade dele, não ter a propriedade dele. Mas inconscientemente, às vezes, nós não sabemos esse limite. E despejamos no outro as nossas descargas negativas de ciúme. E não damos sossego, nos transformamos em espíritos obsessores daquele outro. Só pelo fato daquele outro ser uma pessoa a qual é objeto do nosso carinho e da nossa atenção, nós não queremos que essa pessoa dê atenção e carinho para outras pessoas. Então, frequentemente, o homem ele é infeliz devido à importância que ele dá às coisas deste mundo. Ele dá muita importância às coisas materiais, às propriedades, ao poder aqui deste mundo. E então essa pessoa é infeliz por ter aquilo que ela nem precisava ter para ser feliz. Então a questão muitas vezes de nós observarmos que há pessoas que são infelizes, tendo tudo o que aquele outro que é feliz não tem. Pessoas que vivem em mansões, têm carrões, estão tentando pegar do outro. Nós estamos vendo, inclusive, notícias de pessoas que têm um alto cargo, têm poder, têm muito dinheiro e estão frequentemente tentando tirar mais ainda para si. Roubar do outro, amontoar para si. Como eu disse lá no começo, o instinto do homem primitivo, que precisava juntar para poder sobreviver. Então hoje ele carrega isso, endeivado de desonestidade e de sentimentos de inveja, sentimentos de ciúme e ansiedade em relação ao poder, ânsia de poder, vamos dizer assim, ambição desmedida. Enquanto que eu conheci pessoas tão simples, eu conheci uma pessoa tão simples, a casa dela era de pau a pique, com jornais para poder tampar, para friagem não entrar de fora. O chão não existia piso, era chão batido mesmo, e a gente via ali aqueles utensílios limpinhos, aquelas panelas brilhando, aquelas coisinhas mais simples, aquele clima mais fresco e aquela felicidade dessa pessoa em nos receber na casa dela. Isto é a riqueza interior que nós carregamos. E a riqueza interior, ela não pode, ela não é submetida às pressões externas. Uma pessoa que é rica interiormente, ela não vai sofrer pela ansiedade, pela inveja, pelo ciúme, ela não terá esses sentimentos. Essa pessoa já venceu isso no seu passado. Então a inveja e o ciúme ainda são sentimentos que nós precisamos combater em nós, observando o exemplo de pessoas que são humildes. Quando eu falo humildade, as pessoas confundem muito humildade com pobreza. Não tem a ver. Há pessoas pobres que têm o rei na barriga. Elas pensam que são o suprassumo da ocasião. Elas são, muitas vezes, pensam que estão acima de Deus. E há pessoas ricas que são humildes, que não se colocam no comportamento daquele que acha que é melhor do que o outro. Então é preciso a gente ter aí
um certo cuidado em relação a comparar. Às vezes, fulano é de família humilde, ou seja, de família pobre. Eu já vi muita pessoa pobre que não é humilde, então não é assim. Muitas pessoas são humildes e pobres, muitas pessoas são ricas e humildes, e muitas pessoas são pobres e orgulhosas, e muitas pessoas também são ricas e orgulhosas. Então é preciso a gente observar no íntimo das pessoas, como é que elas se comportam ante o mundo, ante a forma em que ela enfrenta a questão da vida, a questão da sociedade, a questão do comportamento com o outro ser humano. Então, terminando a respeito desse tema inveja e ciúme, e eu queria dizer que é muito importante nós estudarmos a obra espírita, vermos dentro dos livros espíritas, porque é claro, isso que é um programa espírita, eu tenho que puxar a sardinha para a nossa brasa, porque é disso que eu estou falando aqui. Então, se você está vendo o nosso programa, você tem afinidade com as ideias espíritas. Então, vamos estudar o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, que vai falar, o livro dos médiuns vai nos falar do nosso comportamento mental, da questão do nosso magnetismo, da forma com que a gente deve encarar essas questões ante o mundo. O livro dos Espíritos é a filosofia espírita e a ciência espírita, que vai trazer para nós as respostas às nossas perquisições, às nossas perguntas a respeito de tudo isso. E o Evangelho, que vai trazer para nós vamos dizer, mastigadinho, assim, bem organizadinho, os sentimentos de luz, de paz e os profundos pensamentos de Jesus. Então a gente tem também as outras obras espíritas que vão complementar isso, e as obras do Chico e de outros trabalhadores. A gente vai buscar, então, o cerne da questão para poder tentar compreender. Porque muitas vezes nós estamos vivendo diante de uma pessoa que está nos extraindo as nossas energias, está nos prejudicando, e nós não estamos vendo o sofrimento, a agonia passar, e nós não sabemos lidar com isso. Tanto aquela pessoa que nos prejudica, ou talvez a gente está prejudicando aquela outra pessoa, e nós não sabemos lidar com isso. Então estude o Espiritismo, busque no Espiritismo, que as respostas estão ali, para tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida saudável, uma vida tranquila aqui em nosso mundo. Falou sobre inveja e ciúme, ou ciúme e inveja, nós acabamos de falar. Ligação mental. O progresso na Terra de hoje compele a criatura a resguardar profunda atenção para, com duas atitudes essenciais, a própria segurança no comportamento comum: ligar e desligar. É preciso saber desligar o carro no momento preciso, desligar as tomadas de força elétrica no instante exato, isolar o fogão, silenciar os aparelhos de voz, quando necessário. A imagem é das mais oportunas em nos referindo à tensão emocional que caracteriza a maioria das pessoas na vida terrestre contemporânea. Recorda, tens o teu mundo íntimo a preservar. Impraticável a execução integral de qualquer tarefa sem a paz de espírito. Para isso, é imperioso desligar o pensamento das questões que te possam afligir sem necessidade. Nunca te desinteressares do bem a ser levado a efeito. Participar, quando possível, das iniciativas que visem a melhorar o recanto em que vives e acentuar a felicidade de todos. Entretanto, é indispensável desfocar a mente de tudo o que se nos faça prejudicial ou inútil à própria existência.
caminhos que não são nossos, pontos de vistas diferentes daqueles que nos orientam os passos, amigos conscientes e responsáveis que se afastam do melhor a fazer, familiares que voluntariamente nos menosprezam, deficiências alheias, compromissos que não nos digam respeito, tentações que não se nos coadunam com o modo de ser, preocupações com o supérfluo, convites à aventura e assuntos outros que os noticiários infelizes te despejam à porta em bases de sensacionalismo. São temas em cujo desdobramento os nossos créditos de tempo cairiam na vala das horas perdidas. Quanto mais amplos os domínios da evolução, mais vigilância se nos pede ao senso de escolha. Em favor de tua segurança e em auxílio de tua rentabilidade de trabalho, é preciso aprendas, na esfera do pensamento, a ligar e desligar para essa ou aquela experiência, a fim de bem sentir e melhor produzir. E agora eu queria ressaltar e pedir para que vocês distribuam, né, os nossos vídeos, compartilhem, cliquem no gostei e também façam aquele trabalho de divulgação no Centro Espírita, onde vocês estiverem, para assistirem os nossos vídeos. E eu agradeço, peço desculpas. Talvez a gente não tenha o conhecimento que outros trabalhadores tenham, e realmente não tenho, mas é de coração, é com vontade, é com carinho, é com respeito a você que nós fazemos o nosso vídeo de terça e de quinta-feira aqui em nosso canal TV Ipiaçu Espírita. Deus abençoe, Deus ilumine, estejam todos com Deus. Muito obrigado.